A paz de Deus a todas as nações da terra. Eu, Pedro, hoje nesse dia 20 de junho de 2025, para gravar o vídeo sobre a cidade antiga de Berseba, que também está sendo atacada pelo Irã nesse fim dos tempos. Saibam que nenhum míssil cai em alguma cidade se Deus não permitir. Porque as palavras de Deus contra o Irã, o bode de Daniel 8, que vem do ocidente sem encostar no chão contra o carneiro, que é os reis da Média e Pérsia, que na verdade é o Irã, vão em breve se cumprir, porque Deus vai mandar as nações da OTAN contra o Irã nesse tempo do fim. Não será somente o país de Israel. E vamos falar então sobre a cidade de Berseba, que Deus permitiu que ontem, dia 19 de junho de 2025, fosse atingida por alguns mísseis do país do Irã. E também hoje, no dia 20 de junho de 2025, Deus permitiu que Berseba, a antiga cidade, ali em Israel, fosse atacada mais duas vezes nesse dia 20 de junho de 2025. Vamos conhecer Berseba, onde na Bíblia é mencionado sobre Berseba, e até profetas de Deus e o povo de Israel se reuniram, todo o povo de Israel, em Berseba na antiguidade. Na Bíblia, eu, Pedro, pesquisei hoje de manhã, nesse dia 20 de junho de 2025, eu, Pedro, pesquisei quantas vezes é falado a cidade de Berseba na Bíblia. São 33 vezes que é falado sobre a cidade de Berseba na Bíblia. Então vamos ver os capítulos da Bíblia que falam e os acontecimentos sobre a cidade de Berseba. Berseba é mencionada na Bíblia 33 vezes. Os principais capítulos que mencionam a cidade de Berseba no país de Israel são Gênesis, capítulo 21, versículos de 22 a 34, onde foi feito o pacto entre Abraão e Abimeleque em Berseba, onde um poço foi cavado e um juramento foi feito. Em Gênesis, capítulo 26, versículos de 23 a 33. Isaac também se estabelece em Berseba e o poço é nomeado Seba, dando origem ao nome da cidade. Em Gênesis capítulo 46, versículos de 1 a 7, Jacó oferece sacrifícios em Berseba antes de ir para o Egito, onde Deus lhe aparece. Em Juízes capítulo 20, versículo 1, menciona que toda a nação de Israel se reúne em Berseba. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 20, todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhece Samuel como profeta, Samuel que ungiu o rei Davi. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 2. Os filhos de Samuel são juízes em Berseba, mas não seguem os seus caminhos. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 3 a 4, o profeta Elias foge para Berseba após a confrontação com Jezabel e deixa seu servo lá, indo sozinho para o deserto. E Amós, capítulo 5, versículo 5, Berseba é mencionada na Bíblia como um dos locais onde a idolatria era e é praticada. Como eu, Pedro, vos falei, as palavras de Deus contra o Irã se cumprindo, Jeremias capítulo 49, versículos de 36 a 39, as palavras de Deus contra Elão. Elão é o sudoeste do Irã, e as profecias de Deus das nações da OTAN contra
E o Irã, nesse tempo do fim, está em Daniel 8, onde Deus fala do bode que vem sem encostar no chão, o bode que vem do lado do ocidente sem encostar no chão contra o carneiro de 2 chifres, onde Deus fala que esse carneiro de 2 chifres é os reis da Média e da Pérsia, que na verdade é o país do Irã, e Deus fala que isso é no determinado tempo do fim. Como tem pessoas dizendo na internet que isso já aconteceu, mas se Deus fala ali em Daniel 8 que é para o determinado tempo do fim e para os últimos dias, então é agora, não aconteceu ainda. E está acontecendo, o início já dessa profecia já foi iniciado, mas Deus enviará também as nações da OTAN para tomar o Irã de todos os lados, onde Deus fala que enviará os 4 ventos do céu contra Elão, os 4 ventos do céu contra o Irã. Todas as nações da OTAN, são 32 nações do ocidente da OTAN, que vão contra o carneiro de 2 chifres, sem encostar no chão, porque Deus já estava se referindo que os mísseis, os aviões já teriam sido inventados nesse tempo. E vejam também mais umas gravações que eu, Pedro, gravei, de gravação de tela, sobre esse mesmo assunto que eu, Pedro, acabei de ler. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo e até o próximo vídeo. Aqui foi Sandro Pedro do canal Eclesiastes 11:5. Esta aqui é a tacinha. Acredito que Deus pôs em meu coração de pôr aqui no pescoço. A taça de que eu, Pedro, fiz a Santa Ceia no dia 14 de junho de 2025, numa pequena igreja aqui no bairro Vila Nova, na cidade de Joinville, no país do Brasil. E essa folha aqui é aquela folha que Deus fez o vento no dia 14 de junho de 2025, e essa folha Deus soprou um vento e ela foi parar na frente, na entrada da porta dessa igreja onde o Pedro participei da Santa Ceia no dia 14 de junho de 2025, e que Deus abençoe a todas as nações da terra. A cidade de Berseba é mencionada 33 vezes na Bíblia hebraica. A frase de Dan a Berseba aparece 9 vezes, referindo-se ao território central de Israel, com Dan no norte e Berseba no sul. A cidade, também chamada Berseba, desempenhou um papel importante na história dos patriarcas e ao longo da história de Israel. Berseba é um local estratégico na narrativa bíblica, marcando a fronteira entre Canaã e o deserto. Abraão fez um pacto com Abimeleque, rei de Gerar, estabelecendo um acordo de paz, ilustrando a importância das alianças na cultura da época. O nome Berseba significa Poço do Juramento ou Poço dos Sete, originado de um pacto entre Abraão e Abimeleque, e também está associado aos poços cavados pelos patriarcas. A capital desta região desértica é uma cidade oásis chamada Berseba, pronuncia-se em hebraico Be'er-Sheva. A 4 quilômetros desta cidade moderna encontram-se as ruínas da sua antiga cidade homônima. Essas ruínas estão repletas de rica história bíblica. A Bíblia hebraica menciona Berseba 33 vezes. A cidade de Berseba, onde também está sendo atacada pelo Irã com mísseis, vamos ver na Bíblia onde os profetas de Deus passaram, quando eles passaram nessa cidade de Berseba, tanto Abraão como Elias. Berseba é mencionada em vários capítulos da Bíblia, com destaque para passagens em Gênesis, Juízes, Samuel e Reis. Os principais capítulos que mencionam Berseba são Gênesis, capítulo 21, versículos de 22 a 34. O pacto entre Abraão e Abimeleque em Berseba, onde um poço foi cavado e um juramento foi feito. Gênesis, capítulo 26, versículos de 23 a 33. Isaac também se estabelece em Berseba, e o poço é nomeado Seba, dando origem ao nome da cidade. Gênesis,
capítulo 46, versículos de 1 a 7. Jacó oferece sacrifícios em Berseba antes de ir para o Egito, onde Deus lhe aparece. Juízes, capítulo 20, versículo 1, menciona que toda a nação de Israel se reúne em Berseba. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20, todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconhece Samuel como profeta. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 2, os filhos de Samuel são juízes em Berseba, mas não seguem os seus caminhos. 1 Reis, capítulo 19, versículos de 3 a 4. Elias foge para Berseba após a confrontação com Jezabel e deixa seu servo lá, indo sozinho para o deserto. Amós, capítulo 5, versículo 5. Berseba é mencionada como um dos locais onde a idolatria é praticada.